Sejam muito bem-vindos ao programa Bora Ser Feliz. A partir de hoje, sempre às segundas-feiras, das 4 às 5 horas da tarde, eu estarei aqui. Eu sou o professor Gonçalo, também trabalho com motivação, sou professor já há alguns anos na cidade do Rio de Janeiro. E durante muito tempo a minha preocupação maior foi estar voltada para o desenvolvimento das pessoas, preocupado com as pessoas. Então, nesse sentido, nos últimos tempos eu escrevi um livro chamado Bora Ser Feliz, e a proposta do Bora Ser Feliz é justamente ser feliz. Não há outro caminho, não há outra alternativa senão buscar a felicidade. E para a gente buscar a felicidade, vocês no decorrer do tempo, a gente vai se conhecer cada vez mais. Eu vim lá do sul de Minas, vim de uma cidade chamada Ibituruna, uma cidade com 4.000 habitantes, uma cidade muito pequena, que ainda até hoje parece que está parada no tempo. Mas de qualquer forma, no decorrer do tempo a gente vai se conhecer cada vez mais, a gente vai se conhecer um pouco mais. E a minha questão principal é trabalhar com vocês 3 questões fundamentais na busca da felicidade. Trabalhar a questão do cuidado que nós devemos ter com o corpo, no cuidado que nós devemos ter com a nossa parte mental e a preocupação com a questão espiritual, que hoje em dia ela está muito carente. Hoje em dia, às vezes, pessoas não estão mais sintonizadas com a questão da espiritualidade. E nesse programa Bora Ser Feliz, nós vamos trabalhar essas 3 instâncias. Não adianta você focar apenas no corpo, não adianta você focar apenas na mente, e não adianta você focar apenas na questão espiritual e você ter os 2 outros lados carentes. Então nós vamos aqui buscar sempre o equilíbrio, dando uma ênfase maior na questão da espiritualidade. Porque a espiritualidade é o que nos faz vencer os desafios da vida, é o que nos faz vencer as dificuldades da vida. Durante muito tempo eu estive envolvido com a questão da filosofia, de leituras de ciências humanas, e chega uma hora em que as perguntas, elas não encontram eco nas respostas. E quando você está diante de uma pergunta em que ela não encontra um eco efetivamente em algum livro, em alguma teoria, essa pergunta ela tem a resposta somente em Deus pela fé. Então, por exemplo, uma pergunta crucial: de onde nós viemos? Você vê que nós temos várias teorias. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas você não encontra eco numa resposta efetivamente científica com relação ao início de todas as coisas. E com relação ao fim também. Para onde nós vamos após esse mundo material aqui, ele chegar ao fim? Então são perguntas que em algum momento me fizeram voltar para esse lado espiritual, e é lá que eu encontro a resposta. E ainda bem que nós estamos no mundo livre, onde cada um tem o direito de fazer as suas escolhas e de escolher a religião ou não que você deseja. E aqui nós vamos estar centrados em algumas questões fundamentais, em alguns princípios milenares e em alguns princípios bíblicos que a gente não vai abrir mão. Principalmente centrado na figura de Cristo. Então, no decorrer dos nossos encontros, vocês verão que nós iremos falar muito na palavra, na expressão, naquilo que Jesus nos ensinou. E uma das questões importantes e fundamentais do Bora Ser Feliz é fazer com que você viva o melhor ano da sua vida. E para você viver o melhor ano da sua vida, você não vai viver o melhor ano da sua vida fazendo as mesmas coisas de sempre. Se você está aí preocupado, por exemplo, com o seu corpo, se você está preocupado com a sua parte mental, se você está preocupado com a sua parte espiritual, mas você não faz algo novo, se você não faz algo diferente, você não vai conseguir viver um ano extraordinário. Você não vai conseguir viver um ano que realmente faça a diferença na sua vida. E se você está aí me ouvindo e você percebe que 2024 não foi um ano bacana, não foi um ano interessante, porque agora a gente começa as reflexões de final de ano. Então, o que eu fiz para a minha vida, o que eu fiz da minha vida, é hora de parar
e começar 2025 com o pé direito. É hora de começar um ano diferente. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, se você gosta dessa parte do desenvolvimento pessoal, se você gosta realmente de fazer algo novo, de fazer algo diferente na sua vida, você está no lugar certo. O programa Bora Ser Feliz é para você. O programa Bora Ser Feliz, ele realmente chegou para fazer com que você saia do lugar. Você deixe a sua rotina, deixe a mesmice. E lembrando, para você construir o seu melhor ano, você terá que começar a fazer coisas diferentes na sua vida. Não adianta ficar com os mesmos hábitos alimentares. Você vai ter que alterar alguma coisa no seu hábito alimentar para que daqui a algum tempo você realmente tenha uma vida melhor, com mais qualidade. Se você, por exemplo, está com a sua parte mental deteriorada por conta de maus pensamentos, se você está com a sua vida mental toda prejudicada, você terá que ser o guarda da sua mente. Quando eu digo que você terá que ser o guarda da sua mente, você vai ter que tomar cuidado com aquilo que está entrando na sua mente. Quais os pensamentos, quais são as ideias aí que estão vigorando na sua mente. Então, isso vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar bem aqui no decorrer dos nossos programas. E a parte espiritual, que é fundamental. Você não será uma pessoa feliz se você não tiver a sua fé alicerçada, se você não tiver a sua fé fortalecida. É algo que faz parte da nossa essência humana, porque a nossa essência humana ela tem perguntas, ela tem indagações, ela tem questões que humanamente a gente não é possível responder. E é na vida espiritual que a gente vai fazer com que a nossa vida realmente seja diferente. E quando a gente fala da vida espiritual, a gente fala de exercícios, de prática. A vida espiritual, para ela ser consolidada, ela não vai cair do céu. Uma vida consolidada, ela não vai cair do céu se você não fizer exercício, se você não fizer prática, se você não exercer a sua espiritualidade. E é nesse sentido que eu começo o programa falando de algo ou mencionando algo fundamental, que é a base de tudo que nós vamos fazer aqui. Eu estava conversando, quando eu recebi o convite do Davi, da Dani, para a gente começar o programa, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui, né? Então, as coisas vão acontecendo e a gente não sabe exatamente o porquê de determinadas questões. Eu não sei ainda nada do que vai acontecer nos programas para frente, mas isso não há nenhum problema com relação a isso também. Porque o mais importante é que eu estou aqui hoje. O mais importante é que eu estou fazendo o que eu preciso fazer no dia de hoje. Então, a gente ficar perguntando isso. Tem uma outra questão que nós vamos trabalhar muito aqui. Você não pode ficar centrado em coisas do passado e nem ficar centrado, preocupado com as coisas do futuro. Então, o que é o mais importante da minha vida é estar aqui hoje com você. É estar aqui falando com você. O que virá na semana que vem, o que virá daqui a um mês, o que virá daqui a um ano, porque daqui a um ano nós vamos poder olhar para trás e vamos falar, foi o melhor ano da nossa vida? Foi o melhor ano em que nós crescemos, em que nós evoluímos, em que nós damos passos largos com relação a determinadas práticas? E nesse sentido, nós vamos iniciar o Bora Ser Feliz, o programa Bora Ser Feliz, com algo que eu costumo dizer para as minhas filhas que é fundamental. E as minhas filhas, elas têm uma criatividade nata de criança, né? As minhas filhas, elas gostam muito de história. Se você, por exemplo, quer ganhar, né, as minhas duas filhas menores, que é a Clara e a Catarina, dê um livro de histórias para elas. E elas gostam muito de histórias diferentes. E eu gosto muito de falar com elas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, aí eu falo para elas assim, às vezes lá em casa tá acontecendo alguma coisa, aí uma porta bateu. Aí a Clara já dá aquela olhadinha e fala assim, será que foi o Espírito Santo? Vamos lá, vamos ver se é o Espírito Santo que bateu a porta e tal. Porque elas gostam dessa imaginação. E eu amo falar para elas de determinadas questões voltadas para a fé. Então, quando eu falo para ela do Espírito Santo, quando eu falo para ela, olha, o anjo está aqui do nosso lado. O anjo está aqui do nosso lado. O anjo precisa estar do seu lado para te proteger. Então, nós vamos começar o programa Bora Ser Feliz colocando a imagem,
a figura, a pessoa do Espírito Santo para conduzir toda a nossa vida e tudo o que a gente for falar daqui para frente. Quando a gente está no livro de sabedoria, Salomão ele foi muito claro diante de Deus. Deus chegou para Salomão, e aí eu até colocaria para você: se você estivesse diante de Deus agora e Deus falasse, peça o que você quiser, que eu vou te conceder, o que você pediria? Qual é a sua dor neste momento? Qual é o seu problema? Qual é o seu grande desafio nesse momento? E aí, Salomão, ele só pediu uma coisa: sabedoria. E a partir da sabedoria, Salomão ele pôde tomar decisões como estava na frente do povo. Ele tomou as decisões, as melhores decisões. Ele escolheu os melhores caminhos. Então, nesse momento, nós vamos ouvir uma música e aí nós vamos pedir o Espírito Santo para que o Espírito Santo conduza os nossos trabalhos, conduza tudo aquilo que for acontecer aqui, e para que o seu coração receba aquilo que Deus, aquilo que você precisa ouvir no momento certo, na hora certa. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
Como eu disse, eu não era para estar aqui, mas de alguma forma, por conta de algum propósito que a gente ainda não sabe, aqui estou para fazer alguma coisa, para falar de alguma coisa que de repente, de coisas importantes, de coisas fundamentais para o ser humano, que tem a ver com desenvolvimento pessoal. E a minha compreensão nesses 51 anos de vida que eu tenho, ele não passa senão pelas 3 instâncias: o corpo, a mente e a espiritualidade. Então, quando a gente, há 2 meses atrás, quando eu estava correndo a minha meia maratona, então sou eu cuidando do meu corpo. E o que eu falo aqui, automaticamente eu preciso também de praticar. Então, como eu pratico a meditação, principalmente meditação da palavra, ou a meditação realmente pela respiração, e a parte espiritual também através daquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia, eu não posso falar de alguma coisa que eu não viva. Então, nesse momento, eu proclamo, eu quero declarar para a sua vida o melhor ano da sua vida. Gonçalo, mas como que você está declarando? Como que você pode declarar o melhor ano na vida de uma pessoa? Alicerçado em quê? Baseado em quê? Baseado na palavra. Deus ele quer que você seja feliz. Uma das grandes enganações, dos grandes equívocos que a gente encontra nos discursos das pessoas é que quando acontece uma desgraça, e às vezes é difícil a gente entender naquele momento determinadas questões que nos acontecem, e até mesmo na sua vida, até mesmo determinadas questões, você fala assim, pô, será que é Deus me castigando? Será que é Deus que está realmente mandando uma punição para mim? Não. Deus não quer a sua infelicidade. Deus quer que você seja feliz. E onde é que a gente encontra isso? Em vários momentos no decorrer da palavra, a gente encontra essa questão fundamental de Deus, que Ele quer a sua felicidade. Um dos momentos, e aí é onde a gente fala das promessas de Deus, das promessas. Então eu venho falar que se você quer viver o melhor ano da sua vida, você precisa aceitar, estar disposto a receber as promessas de Deus para a sua vida. E que se você... O critério básico para você receber a promessa é você estar livre. É você deixar-se ficar livre. E o que significa isso? Tá vendo só como é que o tempo todo nós vamos estar falando de desenvolvimento pessoal, de ações, de atitudes? Então, se você quer viver o melhor ano da sua vida, algumas coisas você vai ter que deixar para trás. Algumas coisas você vai ter que deixar ir. Algumas coisas você vai ter que ficar mais livre para você receber. Você já viu quando você, agora no final do ano, é muito comum no final do ano as pessoas limparem o armário. Deixar o armário um pouco mais livre de roupas que você não usou, que está lá na sua gaveta, e roupas que você não vai mais usar. Então você pegou aquela roupa e falou assim, mas por que aquela roupa continua guardada ali? Você tem que deixar a roupa ir. Você tem que deixar aquela questão que está parada na sua casa ir embora. Então isso tem até a ver com a questão de energias, né? Muitas vezes as pessoas que trabalham com essa questão de energias falam, não deixa nada parado. Então você tem que deixar fluir, deixar seguir em frente. Então, com relação à sua vida, o que você precisa deixar ir para que você possa receber? Então, esse é um exercício que eu faço para você, que eu falo para você agora e que eu peço para que você realmente pense. Tem alguma coisa que você está muito preso? Tem alguma coisa que está te deixando realmente amarrado em uma determinada situação? Deixa ir. Porque se você deixar as coisas fluírem, vai ficar muito mais livre, o espaço vai ficar livre. E aí é o espaço da promessa de Deus na sua vida. Tem alguns versículos que são fundamentais. Eu amo os versículos das promessas, porque as promessas de Deus, elas não são medíocres, elas não são pequenas, mas elas são de uma profundidade incrível. Em Deuteronômio 28, versículo 12, diz assim:
o Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas. Vocês têm noção do que esse versículo ele está dizendo? O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas. Você tem noção o que seria uma preciosa reserva de Deus para a sua vida? Nesse ano que está começando. Uma preciosa reserva. Então, não é algo pequeno. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. E na minha vida também. Então, Deus ele está querendo fazer na sua vida algo maravilhoso. Agora, você só precisa deixar-se abrir para essa verdade. Que Deus ele quer abrir as suas reservas preciosas. Eu fico imaginando, porque a cabeça do ser humano é muito pequena. Há algum tempo atrás aqui, eu fiz uma pergunta para você, que se você estivesse diante de Deus, o que você iria pedir? É lógico que nós, como seres humanos, nós queremos o imediato. É lógico que muitas das vezes nós queremos um material. Quantos de vocês, de repente, que pensaram em algo material? Por quê? Porque nesse momento a sua principal dor é o material. Mas imagine que Deus tem para você uma preciosa reserva. E Ele está disposto a dar essa reserva para você. Então, nesse ano, nesse melhor ano da sua vida, espiritualmente, você se abrir para esse algo novo. E lá em Jeremias 33, versículo 3, diz assim, ó: invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Ou seja, você, na verdade, se você invocar, o que significa invocar? Significa chamar. Então, se você chamar por Deus, o que diz o versículo 33? Versículo 3. Ele vai te responder. Então, basta você pedir. Então, é aí que entra a força da palavra. Eu gosto muito de uma frase de Napoleão Hill, quando ele diz assim, que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente maior. Né? Ou seja, quando você passa por algum desafio, quando você passa por algum problema, esse problema, na verdade, ele está querendo te mostrar alguma coisa. Ele está querendo te levar, te conduzir por algum caminho. Então, e qual é a grande questão do ser humano? É fugir dos problemas. É fugir dos problemas. E às vezes é viver em função das reclamações eternas. Reclamar. Reclamar, se você for dividir a palavra reclamar, você pode dividir em duas partes. Clamar, o que significa clamar? É quando você pede por alguma coisa. Agora, quando você reclama, você reforça essa reclamação. Então você reforça. Então você ficar só nas lamúrias da vida, algo vai ficar estagnado. Então o que Deus está dizendo para você? Você me chama, que eu vou te responder, e além de te responder, eu vou te revelar grandes coisas. Coisas misteriosas e coisas que você nem sabe. Tem noção? Coisas que você ignora. Ou seja, porque o nosso olhar, o olhar do ser humano, é um olhar muito pequeno. Eu bato muito nessa tecla em sala de aula, quando eu falo para os alunos, eles pensarem num projeto futuro. Nós vamos falar muito disso aqui nos próximos encontros, sobre projeto de vida. Nós vamos falar sobre você pensar a sua vida. E aí, quando um estudante de 16, 17 anos, ele tem uma visão pequena do mundo, eu fico indignado. Porque o mundo, ele está aí. Nós temos muitas coisas misteriosas, muitas coisas maravilhosas no mundo, e aí você encontrar um aluno com a cabeça pequena. Sendo que Deus, ele consegue ver muito além dessa nossa cabeça pequena. Dessa nossa cabeça com mentes limitantes. Então, Deus, ele é muito maior. Ele é muito mais do que a gente pode pensar e imaginar. Então, tanto é que o versículo diz o quê? Nós receberemos coisas grandiosas e coisas que nós ignoramos. Por que nós ignoramos? Porque a nossa visão, ela é curta, ela é limitada. E Deus consegue ver o todo. Deus consegue ver com maior amplitude
tudo aquilo que está ao nosso redor. Não sei se você já passou por essa experiência, e com certeza já passou, porque às vezes, e tem uma frase que diz, esses dias eu estava até refletindo sobre essa frase, ela diz assim, que Deus não tarda, Ele capricha, e é real. Às vezes você fala assim, nossa, imagine só, vamos voltar aqui a algum tempo atrás, se você tivesse recebido há tempos atrás o que você teria hoje, talvez você não daria o devido sentido para aquela coisa que você recebeu, porque veio no tempo errado, né? Agora, quando a coisa chega na hora certa, no tempo certo, você fala, meu Deus, só podia chegar agora mesmo. Porque às vezes você pede, você clama por alguma coisa e às vezes não é o tempo de você estar recebendo, você não está preparado, você não está maduro. Então, quantas vezes, às vezes as pessoas estão, por exemplo, num relacionamento, as pessoas falam, nossa, quero me casar, quero viver com essa pessoa eternamente e tal. E às vezes acontece a separação, acontece a questão toda, a pessoa fica chateada, de repente pode até vir uma revolta com relação a Deus, mas lá na frente você entende, tinha que ter acontecido. Era para ter acontecido aquilo. Ou seja, Deus, quando você coloca a sua vida, quando você pede algo a Deus, você precisa perceber que Deus tem o seu tempo. Deus tem um tempo certo das coisas acontecerem. E aí, só para concluir aqui essa parte das promessas, lá em Jeremias 33, versículo 9, diz assim, ó, que os povos ou as nações ficarão tomadas de receio e temor por causa desse bem e da prosperidade que eu vou acumulá-lo. Tem noção que Deus, ele fala o tempo todo, mesmo Jesus, ele fala de abundância, ele fala de prosperidade. E aí, é claro que nós estamos falando aqui de quê? Principalmente de questões da felicidade, de você estar vivendo com o amor, você está vivendo uma vida na graça, né? E é claro que se Salomão, então, diz claramente a palavra que em momento nenhum na história da humanidade, alguém foi mais feliz ou mais rico do que Salomão. Então, Salomão foi uma pessoa agraciada por tudo aquilo, pelas riquezas, pelas reservas de Deus. Então, agora, Deus concedeu isso somente a Salomão? Não. A cada um de nós, que hoje nós estivermos abertos a essa graça de Deus, Deus vai nos abençoar também. Então, é nesse sentido. Agora, para isso acontecer, nós precisamos de apenas uma coisa. Uma questão fundamental. Para que as promessas de Deus, elas se cumpram em nossas vidas, nós precisamos de apenas uma coisa. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Deus, ele precisa ser o centro. O que significa Deus ser o centro da nossa vida? É de onde converge tudo aquilo que a gente faz, todo o nosso trabalho, toda a nossa vida, e é para onde a gente se direciona. Então, Deus, ele é o centro da nossa vida. Quando a gente pensa dessa forma, quando a gente vive dessa forma, Deus, ele realmente, ele abre as suas reservas abundantes sobre a nossa vida. Então, é nesse sentido que nós vamos ouvir mais uma canção, onde Deus, ele é o centro da nossa vida. Quero te louvar
exaltados a todo momento. É isso, bora ser feliz. Vamos buscar a nossa felicidade por meio dessa jornada da transformação. Essa jornada da transformação, o que é interessante, eu gosto sempre de falar sobre isso, ela não termina, ela não tem fim. Porque em momento nenhum nós podemos olhar para nós mesmos, para a nossa realidade e falar que a gente está pronto. E falar que tem alguma coisa acabada, e falar que alguma coisa terminou. É interessante que faz alguns anos que eu estou nessa cidade do Rio de Janeiro e eu nunca parei de estudar. Eu nunca parei de buscar um curso, eu nunca parei de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Eu nunca fui de ficar na mesmice da vida. A minha mãe até falava assim, pô, você está estudando de novo, você está fazendo outro curso. Não, mas terminei esse, comecei aquele e tal. Tanto que hoje a minha vida ela é pautada nesses princípios que a gente precisamos sempre buscar melhorar, sem estar pautado na questão da mesmice. Então é por isso que a gente precisa vencer a preguiça. Vencer a preguiça. Quando a gente fala da preguiça, a gente fala de pessoas que realmente pararam no tempo, de pessoas que em algum momento elas estão acomodadas com a vida que leva. Então, se você conhece alguém que está acomodado com a vida, chama para o Bora Ser Feliz. Porque o Bora Ser Feliz a gente vai trabalhar aqui muitas questões de desenvolvimento pessoal. Teremos exercícios, teremos atividades. Se você nesse momento tem dificuldades, por exemplo, para lidar com as suas emoções, saiba que aqui nós vamos tentar buscar alternativas. Existe uma resposta única para o equilíbrio emocional? Não. Existe uma saída que seja para todos? Não. Mas nós vamos apontar caminhos. Então, se você hoje vive uma vida, um desequilíbrio emocional, onde como se você estivesse numa roleta russa, saiba que é possível controlar. Principalmente no que diz respeito a determinadas ações práticas. Vamos pensar numa questão básica. O que realmente afeta a vida da pessoa? Se você levantar pela manhã e você ficar preocupado com tudo que está acontecendo na cidade, se você for ficar preocupado com tudo aquilo que está na sua volta, você vai ficar louco. Você vai ficar enlouquecida. Você vai ficar enlouquecido. Por quê? Porque o que está à sua volta não deveria afetar a sua parte mental. Então você precisa tomar cuidado com relação a isso. Então quando a gente fala aqui que você precisa ser o guarda da sua mente, é você que precisa tomar cuidado com aquilo que está entrando, com aquilo que você está permitindo que entre na sua mente. Nós já vivemos numa cidade difícil, numa cidade onde a realidade da violência está aí, estampada na cara de todo mundo. E aí você vai, no final da tarde, ao invés de você ficar com o Bora Ser Feliz, você está no Cidade Alerta. E se você está no Cidade Alerta, é impossível você dormir bem. É impossível você estar com a mente tranquila à noite se você permite que determinadas informações entrem na sua mente. Então, você precisa ser o guarda da sua mente. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você deixa ou com aquilo que você permite que entre na sua mente. Então, você permitir que entre músicas boas, mensagens de alto astral, de autoestima, onde levante a sua capacidade de pensar em projetos futuros. Essa é a proposta do Bora Ser Feliz. Essa é a proposta do Bora Ser Feliz. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Então, se você, por exemplo, tem a mente muito limitante, o que significa isso? Se você tem uma mente que pensa sempre pequeno, você pensa sempre com aquilo que realmente, desse jeitinho aqui tá bom. Não. Deus não te criou para a mesmice. Deus não te criou para ter uma mente limitante. Saiba disso. Deus te criou para muito mais. E às vezes a pessoa, ela fica realmente pensando,
mas desse jeito aqui tá bom. Não, mas você tem que perguntar, porque se Deus te criou com uma capacidade mental para você pensar, para você evoluir, para você seguir em frente, por que que você vai permitir que você não faça aquilo que precisa ser feito por conta da preguiça? Em algum momento, eu já até estive pensando, não saberia exatamente o que vai acontecer daqui para frente, mas em algum momento nós vamos trabalhar aqui no desenvolvimento pessoal os 7 pecados capitais. Então, quando a gente fala da preguiça, da gula, é claro que o corpo ele vai pedir para você sempre para você ficar na mesmice. Agora, nós vamos precisar reagir. Você precisa reagir. Eu não sei, de repente, o que está passando, qual é o seu momento nesse contexto, mas você precisa reagir. E é por isso que quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, quando a gente trabalhar com desenvolvimento humano, você vai encontrar em alguns momentos enfrentamentos consigo mesmo, principalmente no que diz respeito à sua identidade. Porque se você hoje tem uma baixa autoestima, saiba que um dos motivos e uma das razões por você ter a sua baixa autoestima é você não cuidar de si. É você não tirar tempo para você olhar um pouquinho mais para você, para a maravilha que é você. Então, você vai se amar muito mais a partir do momento em que você estiver amada por Deus, que você tem um propósito aqui nessa terra. Eu não sei realmente se você está perdida ou se você está perdido com relação a isso, mas saiba que você tem um propósito aqui nessa vida. E esse propósito, ele está ligado diretamente a determinadas questões que você precisa fazer para os outros ou pelos outros. Então, quando a gente fala dessa jornada de transformação, a gente vai se transformar para transformar outras pessoas. Então, esse é o processo. É você se transformar primeiramente. Então, não adianta você ficar olhando o quintal do vizinho se você realmente não olhar para dentro de si. E aí, nesse sentido, que a palavra ela está sempre voltada para esses determinados princípios. Se você fala assim, Gonçalo, você trabalha com desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, mas você está mencionando a Bíblia, você está mencionando determinados versículos. Cara, se você pensar exatamente, durante todo o contexto da Bíblia, esse ano eu tenho até o dia 31, eu acredito que até o dia 31 eu vou estar terminando a leitura da Bíblia toda esse ano. A Bíblia, ela fala das 3 instâncias o tempo todo. Do corpo, da mente e da questão espiritual. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Veja o cuidado, no caso que a Bíblia menciona, no que diz respeito ao cuidado que devemos ter com relação à parte mental. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, é a própria palavra falando daquilo que deve permanecer na sua mente. Agora, a sua mente, o que está vigorando na sua mente? É a fofoca? É a mentira? São coisas ruins? São pensamentos que você não gostaria, de repente, de estar cultivando? A própria palavra aqui, ela é clara. Então, se há tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável e tudo aquilo que é de boa fama. Ou seja, o que você está permitindo que entre na sua mente, que ocupe os espaços da sua mente? E aí, olha um exercício interessante que você poderia fazer, não agora, mas daqui a pouco, assim que o programa terminar. Se você tivesse que fazer um desenho para representar a sua mente, qual seria esse desenho? O que você colocaria no jardim da sua mente? Como é que seria esse jardim mental da sua cabeça atualmente? Então, se você de repente falar assim para mim, Gonçalo, eu preciso fazer uma limpeza, uma faxina na minha mente, porque a minha mente tem muita coisa entulhada, tem muita coisa que
Vamos fazer a faxina, vamos começar a fazer a faxina. O que significa isso? O que precisa ser limpado? O que precisa ser deixado para trás? O que precisa ser eliminado? Então são concepções limitantes? É abaixo? Vamos deixar seguir. Porque se você deixar seguir, e você vai ter muito mais liberdade. E é nesse sentido que a gente precisa realmente de ter referências. Referências. Saiba que dentro do Bora Ser Feliz, a gente não vai buscar referências em YouTubers. A gente não pode buscar referências nas mídias, porque as mídias às vezes elas são ingratas com relação à nossa população. E como a mentalidade hoje atualmente ela é muito limitante, as pessoas acabam correndo atrás de determinados padrões, de determinadas pessoas, que se você analisar bem, não há nenhum valor. Não há algo significativo para você seguir. Então, venha para o Bora Ser Feliz. Venha para o Bora Ser Feliz. Aqui você vai pensar muitas coisas, principalmente no que diz respeito a você, aquilo que você está fazendo da sua vida, aquilo que realmente que precisa acontecer. E é claro, sempre tendo a referência da palavra como ponto principal. Então, por hoje, o que acontece? Nós vamos ouvir agora, nesse momento, uma oração. É uma música em forma de canção, que é a música do Tony Allison, onde a gente precisa realmente pensar que quando Jesus ele estava passando perto de 2 cegos, eu fico imaginando, porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu consigo ter uma mente criativa para imaginar a cena. Imagine só, 2 cegos, qual é o maior desejo deles? Enxergar. E aí eles começam a gritar porque Jesus estava passando. E aí as pessoas, é lógico, você sempre quando você deseja alguma coisa, sempre vai ter algo vai acontecer. Algo vai acontecer de difícil para você. E as pessoas começaram a falar, fica quieto. Ou por que você está gritando? E eles, a palavra diz o quê? Que eles começaram a gritar ainda mais alto. Jesus Cristo, filho de Davi, tem piedade de mim. Então, aí eu pergunto para você aqui, qual é a sua dor? Qual é o seu principal pedido? Então, como eu falei nesse primeiro momento, nesse primeiro programa, é o momento onde a gente vai consolidar o nosso programa, o Bora Ser Feliz. E o nosso programa é esse clamor, é essa entrega a Jesus. Então, por meio dessa canção, nós vamos fazer esse momento agora de que Jesus, ele realmente receba as nossas dores, receba os nossos pedidos, receba tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos nesse momento. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura.
És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance. Me disseram que tinhas poder pra ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Levante suas mãos para Ele e cante com fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, és o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. E eu sei que o Senhor, tuas promessas não vão deixar de se cumprir. Eu sei que teu Espírito está vivo em mim. Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. É isso, vamos seguir pra frente. Eu gosto sempre de falar que quando a gente pensa em construir, em pensar, em elaborar, em planejar o melhor ano da sua vida, e às vezes não vai ser o melhor ano no que diz respeito de... Eu não sei quantos anos você tem. Eu pergunto pra você, o seu ano de 2024 foi o melhor ano da sua vida? Foi o melhor ano em que você realmente teve uma evolução no que diz respeito ao conhecimento pessoal, ao seu corpo? Você deseja algo diferente, falando fisicamente? Você deseja cuidar melhor da sua parte mental? Você cuidou da sua parte mental em 2024? E em 2025, você pretende fazer alguma coisa diferente? Então, além de professor, eu também sou mentor. Ou seja, eu ajudo pessoas a viver o melhor ano da sua vida. Então, quando as pessoas chegam com essas dificuldades, a gente precisa parar e planejar um ano diferente. A vida ao estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Você não terá um ano diferente. Você não terá um ano. Você só terá um ano melhor. Você só terá um ano realmente diferente se você parar, pensar, planejar e deixar aquilo que precisa ir embora. Então, agora, qual é o grande impedimento? E aí a gente, já para concluir o programa de hoje, esse primeiro programa, é algo que a gente vai sempre falar. Você precisa vencer os seus medos. E aí eu tenho uma pergunta para você. O que você faria diferente hoje se você não tivesse medo? Eu vou repetir a pergunta. O que você faria de diferente no dia de hoje se você não tivesse medo? Porque o medo, ele simplesmente, ele paralisa todas as nossas ações. O medo, ele te deixa em casa, entediada.
ele te deixa em depressão, ele te deixa sem coragem para tomar a decisão que precisa ser tomada. E aí eu pergunto, o que você faria diferente hoje se não tivesse medo? E se você não tivesse medo há 5 anos atrás, como é que você imaginaria a sua vida hoje se você tivesse tomado a decisão lá atrás? Uma decisão que precisa ser tomada. Decisão difícil? Difícil. Tem decisões que são difíceis. É igual a decisão de começar alguma coisa nova. Quando o Davi, a Dani me chamou para falar assim, pô, vamos começar o programa. Aí eu senti aquele negócio da barriga, eu falei assim, meu Deus do céu, será que é isso mesmo que precisa começar? Então, mas se precisa começar, vamos começar. Tem medo? Tem medo, mas vamos com medo mesmo. Vamos começar com medo. Vamos começar com as incertezas. Porque bola de cristal a gente não tem para saber exatamente o caminho que a gente vai tomar, a direção que a gente vai tomar. Mas a gente precisa seguir em frente. Então, nesse sentido, se você precisa realmente de coragem, se você não está conseguindo, você precisa encontrar e buscar ajuda. E talvez, quem sabe, você aprofundando, você através de exercícios espirituais, você dando uma nova pegada na sua fé, quem sabe não seja o caminho. Quem sabe para você vencer o medo, não seja você cuidar um pouco melhor da sua mente, você deixar determinados pensamentos. Quem sabe você não deixando a preguiça de lado e começar uma caminhada, começar a fazer algum exercício. E quem sabe daqui a algum tempo você não esteja correndo uma meia maratona comigo. Então, tudo é questão de você começar a agir, você começar a tomar decisões. E para isso, nesse momento, a gente vai encerrar com uma canção onde ela fala justamente sobre a questão do medo. Então, é importante você, nesse momento, saber que é preciso vencer o medo. E é isso que eu desejo para você. Se você quer realmente viver o melhor ano da sua vida, você terá que vencer o medo. Você terá que deixar aquilo que precisa, a decisão que precisa ser tomada, você precisa ter coragem para tomar. Se você precisa de trilhar um novo caminho, então, se esse novo caminho talvez vai te magoar alguma pessoa, talvez vai, de repente, deixar desafetos lá, mas se você está iluminado pela luz do Espírito Santo, se você realmente está certo daquela decisão, então esse é o caminho a seguir. Então, vença o medo. E é isso que eu desejo para você. Então, daqui para frente, a gente sempre vai estar por aqui, falando do Bora Ser Feliz, falando de coisas boas, falando de prosperidade, falando de promessas, falando de coisas que a gente precisa fazer e vamos tocar a vida para frente. É igual eu falo com as pessoas, eu falo assim, vamos trilhar nessa jornada, vamos fazer dessa jornada o melhor dia, o melhor caminho, o melhor ano da nossa vida. Quando a gente fala assim, eu gosto sempre de falar para as pessoas, né, que hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Então, hoje, dia 9 de dezembro de 2024, é o primeiro dia do resto da sua vida. Então, lá na pandemia, quando eu cheguei a decidir tomar alguns momentos, eu cheguei para minha esposa, falei para ela assim, que eu tinha chegado na metade da minha vida, eu falei assim, o que eu vou fazer dessa minha metade da vida? Aí eu tomei a decisão, algumas decisões que até hoje eu pago o preço, por algumas decisões que eu tomei, mas tudo bem, a vida da gente é assim mesmo. Então, agora, e você? O que você vai fazer com o restante de vida que você tem? Se hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, o que você vai fazer do restante da sua vida? E eu digo a você, vença o medo, vença a sua insegurança, confie em Deus, que Deus vai na sua frente e que Deus caminhe com a gente, para a gente construir juntos aqui o melhor ano da nossa vida. Porque tenho medo.
impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, por que duvidar? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Venceste a morte,